E hoje, com um convidado especial, esse aqui, pra quem não sabe, é o Sr. Primopípedes, meu gato. Sobre o que nós vamos falar, Pimo? Gremlins felpudos. Você já ouviu falar de Gremlins felpudos? Foi um nome maravilhoso que eu dei pra essas pessoas que, tal qual o Gizmo, que é o Gremlin bonitinho felpudo, parece fofo e adorável. Se você nunca assistiu Gremlins, então assista. Mas tacou um pouco d'água, vira isso aqui, ó. Qual é o rolê dos Gremlins felpudos? Qual é o perigo deles? É a galera gratiloser, é a galera que flui na natureza do amor, que vibra com cristais de luz, que vibra nas frequências da gratidão. Então é essa galera gratiloser que adere a um ethos todo estranho de se conter, como que numa forma, num modo de falar e de ser e de agir, numa reprodução engessada de um comportamento que parece positivo, superior, mas que no fundo só esconde ressentimentos, fragilidades e uma vontade desesperada de se destacar em meio às outras pessoas e de se sentir melhor, de se sentir especial. O perigo de ser um gremlin felpudo é que por fora você parece tão doce, delicado e amável, mas por dentro você continua tão detestável, sombrio e omisso às verdadeiras necessidades do mundo, do próximo e às suas, quanto sempre foi. E pior, você acha que está fazendo um grande trabalho pelo mundo porque você faz parte de um grupo de grandes escolhidos. Eu tô de saco cheio dessa galera. Mas tô de saco cheio dessa galera porque depois elas danificam o emocional de um monte de gente, fazem um monte de gente contar com elas e depois fazem com que elas sejam devastadas social, emocional e espiritualmente. Depois elas vêm parar aqui no Instituto Revolução de Si pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda a encontrar um caminho porque eu não quero mais saber de nada, não quero mais saber de mim, não quero mais saber de viver. E aí a gente que tem que dizer, olha, isso não tem nada a ver com espiritualidade, nem tem nada a ver com o caminho do autoconhecimento, tem a ver com o canalha imbecil que tentou te doutrinar, ou tem a ver com quanto você, imbecil, que você é um gremlin felpudo. Guilherme, que horror, o começo desse vídeo, puro julgamento. Ai, já vai vir aí. Vem aí, todo mundo! Aí, ó, você quer ver? Quer ver um sintoma do gremilismo felpudo? Quer ver? A pessoa diz assim, nossa, meditador está dando esse chilique, isso é puro ego. Já vai vir com esse papinho de isto aqui é o ego, sem nem saber o que você chama de ego. Ó, outro gremilismo felpudismo que, ó. É disso que a gente vai falar hoje. E aí, hoje... A gente tá numa tensão, gente, antes de eu falar pra você curtir esse vídeo e tudo mais, porque o Pimo tá andando em cima de tudo aqui agora. Mostra aí, Matheus, aí, ó lá, ó a arte. Porque ele não tem bigode, como todo gato sem bigode, ele é completamente estabanado, aí vai derrubar meus livros. Ô, Lelê. Tá bom, né? Vamos assim, fingindo que nada tá acontecendo. Né, pessoal? Né, Matheus? Por que você deixa o gato dentro do estúdio, Guilherme? Por quê, Matheus? Porque ele fica chorando pra entrar. Ele faz um escândalo lá fora. Me deem atenção, me amem, cuidem de mim. Mas, enfim, tudo bem. Esse é o que um gremlin felpudo faz, tá? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós falamos de meditação, filosofia, autoconhecimento e sobre revolução de si. Esse esforço de sermos cada dia melhores hoje do que fomos ontem, amanhã do que somos hoje. Então deixa seu joinha, comentário no comentário de alguém e vamos fortalecer a nossa sangue online. Eu tenho certeza que você já se deparou com um gremlin felpudo. E eu tenho certeza que em alguma medida você até já se encantou com eles. Sim, porque assim como o Gizmo, que é o pai dos gremlins terríveis, o gremlin felpudo, ele fala manso, eles têm um jeitinho de falar. Ele fala baixo, com as mãozinhas juntas. Ele te olha no olho como se ele estivesse te dando muita atenção. Ele fala palavras incríveis e encantadoras como lugar de fala, como perdão. Ele usa aquelas frases, ele cata os conteúdos espirituais e distorce todos eles. Então ele vai pegar os conteúdos de comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, que são incríveis, e vai distorcer para dizer, você precisa comunicar melhor as suas necessidades e os seus desejos. Ele vai pegar conteúdos maravilhosos, como por exemplo, o do Ho Oponopono, que eu já falei, não é meditação, mas é um sistema terapêutico havaiano bem legal e tal. Ele vai dizer, eu te amo, eu te pertenço, toma aqui meu lenço e tal. E por detrás desse verniz sedoso de educação, existe um desdém. Tem um lugar específico que produz muito essa galera. Parece que é o cosmos, né, Matheus, do gremlin felpudo. Tem um lugar de meditação ligado a um mestre que a gente ama muito. Olha eu localizando mais e mais lugar. Fica aí a dica pra vocês tentarem adivinhar. E aí eu vi um dia desses uma derivação de um desses trabalhos desse mestre, uma dessa
dessas pessoas felpudamente dizendo assim, olha, você não precisa vibrar e nem pensar nas pessoas terríveis e pesadas negativamente. Sabe, o ideal é que você nem ore por elas. Se elas passarem na sua cabeça, diga, mãe divina, isso é problema seu, deixa que a mãe divina resolva, porque não vou me misturar com essa gente de vibração negativa. Eu acho que eu já até falei disso aqui no canal, não já não? Falei disso num vídeo em que eu falava que eu não acredito em compaixão que não suja as suas mãozinhas doces e delicadas. Se você não tem que enfiar tua mão na lama pra tirar quem tá lá, nego, então você não está praticando compaixão. Você tá fazendo qualquer outra coisa em nome de um pseudo-altruísmo que é uma massagem no teu ego ou uma compensação e uma transferência, tudo menos compaixão, que é compato, sofrer junto, dar o braço e falar, mano, vamos nessa, tô com você até a gente sair dessa sujeira, vamos lá. O problema do Gremlin felpudo é que ele sempre vê essa ideia de que o outro é negativo, que o outro é pesado, que o outro é espiritualmente comprometido, mas ele não. Porque, afinal de contas, ele segue um grande guru, ele faz grandes práticas, e às vezes ele até faz. Com diligente disciplina, ele faz todos os métodos, ele segue todas as práticas, e é aí que a giripoca pia. Porque é esse o lugar, quando a gente lê, por exemplo, a autobiografia de um yogi, ou os livros de outros mestres, em que mostram que o yoga é uma ciência, e que tem um certo aspecto do yoga que é automático, que é mecânico. Você vai fazer a prática e você vai se modificar. Mas não inteiramente. Porque depende de uma outra limpeza fina, por assim dizer. Vamos dizer assim, se você entende alguma coisa sobre lapidação de pedra ou a arte dos ourives, um abraço pro pai do Matheus. A primeira parte, que essa sim é a parte automática que a sadhana nos educa, é como tirar a pedra bruta engastada na pedra. Quando ela tá lá, você, pedra bruta, tá misturado no meio da montanha, é muito difícil te distinguir, ó diamante, ó esmeralda, do resto da montanha. E aí um longo trabalho de sadhana vai lá e plá, arranca você da montanha. Depois, há uma lapidação grossa que a gente fala. Então você vai cortar várias partes dessa pedra e fazer com que daquele pedregulho, para dar formato, uma parte muito menor sobre. Depois vem a lapidação fina. Essa é aquela que vai fazer com que as pequenas arestas, os pequenos detalhes da pedra sejam moldados para que ela brilhe da sua melhor forma. Isso quer dizer o seguinte, você tomar consciência das deficiências, dos maus hábitos que você praticava antes, de você tomar consciência daquilo que não era legal para você, isso é uma primeira parte. Essa é a lapidação grossa, que a prática vai te trazer, uma capacidade de ser um ouvinte melhor, um meditador melhor. Ela vai te dar meios hábeis para você trabalhar a parte mais densa primeiro. O que ela não vai fazer é trabalhar a intenção com a qual você realiza a prática. O que a prática não vai fazer para você, se você não tiver bons orientadores e não colocar seu ego em xeque, desconfiando de si mesmo todos os dias, é esse trabalho difícil de mostrar para você que aderir a um novo comportamento, sobretudo aderir a um novo comportamento com muita veemência, não está eliminando de você defeitos, está, na verdade, substituindo aspectos negativos por outros, está, na verdade, escondendo ainda mais a sua sombra. Porque quando você adere a um jeito de falar, todo doce e dócil, a uma forma toda solícita, e fala coisas como, você não harmonizou a louça... Gente, eu vou te falar um negócio, tá aqui entre nós, tem um lugar que eu vou, adoro dar aula, mas assim, lavar a louça e harmonizar a louça são coisas muito diferentes, e é lavar a louça, tá bom? Beleza. Então, quem pegou o recado aqui, ó, harmonizar a louça. Leva Bhairava com todos os seus 6 braços, cheios de espadas, e cada uma das suas garras ao seu pior inimigo. Não, brincadeira. Mas sério, assim, por quê? Por que a gente tem que aderir a um vocabulário tão estranho como ai, você não harmonizou a louça direito, ao invés de você não lavou a louça direito? Qual é a ideia de trocar esse vocabulário só para parecer que nós somos mais harmônicos, mais luminosos? Ai, Guilherme, você estava falando o tempo todo do mesmo lugar. Tava nada, tô falando de tudo quanto é gratiloser da minha vida, inclusive a mim.
Ah, porque é muito bonito falar namastê. Vocês lembram que eu falava lá namastê no começo? E para essa aderência meramente superficial, esse verniz de comportamento a um novo ethos, não esconde, não manda embora o teu lado mais ruim. Não é na hora que você está encontrando as pessoas, na hora de cantar o seu mantra, seu kirtan, cantar seu louvor na missa, ou sei lá, pedir ação de graças, sabe? Na hora que você está ali na comunhão religiosa, não é essa hora que você vai provar que os ensinamentos espirituais estão funcionando para você e que você está realmente se desenvolvendo como uma pessoa espiritualmente lúcida, madura. É na hora que você é posto em xeque. É na hora em que as pessoas que você antes não gostava, que as pessoas que você passa a desprezar, que aquelas pessoas que são opostas a você, ou opostas àquela sua ideia, visão de mundo sobre o que é bom, verdadeiro, certo, justo, quando elas te defrontam e você ainda assim mantém uma atitude autenticamente pacífica, não é porque lá por dentro você tá com vontade de matar a pessoa e tá respondendo assim. É porque você diz pra pessoa, olha, discordo de cada palavra que você tá dizendo nessas suas ideias de bosta. Mas ainda assim, tô tentando ter compaixão por você pra manter meu réu primário. É assim que autenticamente nos tornamos pessoas boas. Não fingindo. Ah, Gui, mas você já falou que tem aquele aspecto, naquele ditado americano, fake it until you make it, né? Isso aí agora que você tá ouvindo, provavelmente, é o Pimo agora desesperado pra sair. Por quê? Por quê, Pimo? Porque você tá sendo o gremlin felpudo de hoje. Vem aqui pro meu colo, chega dessa palhaçada. Agora ele foi pro colo do Matheus. Vem aqui. Chega! Agora, a partir de agora, cada vez que você choramingar dizendo ai, gratidão, eu só quero ficar dentro dessa sala, papai, por favor, eu quero harmonizar a louça com você, eu quero harmonizar esse vídeo com você, papai, eu quero vibrar na luz e no quinto raio da projeção cristalina, eu vou dizer, sabe o que, Pimo? Não! Vou dizer, sossega-se seu faixinho lá do lado de fora, tá? Tô tentando falar aqui com a galera do YouTube e você tá me atrapalhando. E agora você fica me lambendo, ó, isso aqui que um gremlin felpudo faz, tá? Você dá um esculacho nele, ele vem todo lambisquento aqui, ó. Ai, não, por favor, me perdoe, eu te perdoo, te pertenço, toma aqui o meu lenço. O que eu tô tentando dizer pra você, e não tem a ver com o outro, por favor, eu sempre olhei pros gremlins felpudos com um certo divertimento, eu sempre acho muito engraçado esse jeito que a pessoa adere a esse outro comportamento, depois que eu comecei a perceber isso em mim. Porque, de novo, como diriam os alquimistas, como diriam os místicos de todos os tempos, e como o Jung vai dizer, não é possível ser inteiramente bonzinho nesse mundo. Jesus, por exemplo, rodou a baiana quando precisou. Aí, ó, uma cena dele rodando a baiana. Essa é a casa de Deus de novo! Saiam! Saiam daqui! Saiam daqui! Essa é a renovação de Israel! Tirem todas essas coisas daqui! Tirem todas essas coisas daqui! E parem de zombar da casa de meu pai! E aparentemente as pessoas fazem um grande fuzz em torno disso, né? Os mestres têm momentos em que eles aplicam a ira justa, sabe? A compaixão irada, que a gente chama. Eu acho que não é possível ser bonzinho o tempo todo. O que a gente tem que ser é inteiro, íntegro. O que você é para todo mundo. A mesma pessoa. Claro, não a mesma máscara em todos os ambientes, porque isso não serve, mas você tem os mesmos valores, os mesmos ideais, as mesmas ideias que nutrem você aqui, vão nutrir você em qualquer parte da sua vida. Isso é ser íntegro. A segunda coisa sobre os gremlins felpudos, e que é o recado importante para você e para mim, para todos nós, é desconfie de você quando a transformação for estrondosa demais. A história de quando a esmola é grande demais, o santo desconfia. Desconfie quando você aderir de maneira muito desesperada a um novo comportamento, a um novo ethos. Desconfie de você cada vez que você der um cavalo de pau nas suas crenças de uma forma muito louca. Porque crenças mais profundas, baseadas na lógica, na razão e no bom senso, elas vêm aos poucos. Elas vêm aos poucos porque elas vão dialogando com os nossos antigos valores e elas vão desmontando aquilo que a gente antes acreditava e amadurecendo, ou ressignificando, ou atualizando a nossa moral para uma moral mais madura, para uma moral mais eficiente, para uma moral que corresponda mais às minhas necessidades, às necessidades do mundo, às necessidades do outro. Quando a minha transformação é muito brusca, exceto casos muito pontuais, né, sei lá, essas grandes histórias nas agiografias de caras como São Francisco de Assis, que tem esse momento com Jesus e muda completamente,
Exceto nesses casos, e eles são raros, e todos eles sofrem muito, e todos eles são chamados de completos loucos, e eles sustentam essas mudanças, exceto esses caras, as mudanças geralmente são superficiais, são vazias, são cascas, são comportamentos que você está aderindo só para disfarçar um monte de dor, um monte de trauma com o qual você não quer mexer, um monte de chagas que você não quer, um monte de feridas que você não quer limpar. E isso é como tentar disfarçar infiltração nas paredes com uma pintura nova. Ah, você pôs uma pintura nova maravilhosa, mas dali uma semana ela descascou tudo de novo. E o problema não é que a pintura vai resolver o problema do vazamento, é que se você disfarçar o vazamento, ou seja, as razões pelas quais você se aborrece, pelas quais você odeia, pelas quais você se irrita, pelas quais você despreza o outro, pelas quais você odeia o outro e não tem coragem de admitir, se você não olhar para isso, se você fingir que tudo isso é ego, se você chamar isso de uma outra coisa, porque não é isso que os mestres falam quando eles estão falando de ego, como se fosse uma outra entidade que não é você. Mas a gente aderiu a essa loucura New Age de dizer que tudo que não gosto em mim é o ego. E não é nada disso, nem que o Jung, nem que o Freud, muito menos os yogis quiseram dizer com ego. Ahamkara, o ego, o que o valha. Você só está usando artifícios retóricos para coisificar partes em você que você não gosta. Né? E fazer parecer que tudo agora está purificado e santificado. Quando não é assim. Quanto mais travas, quanto mais você abotoar a tua camisa até a goela, para ficar ali contido naquele espacinho de justeza moral, tão bonitinho, tão limpinho, tão acertadinho, que ninguém vê uma falha, uma poeirinha no teu caráter. Quanto mais você fizer isso, para esconder o desespero de quem você era antes da sua possível conversão, mais essas sombras vão tomar você de assalto nos seus momentos de inconsciência. A coisa aqui é, não desacredite do seu potencial de transformação, mas acredite que essas transformações consistentes, elas vêm aos poucos, porque mesmo nas agiografias desses mestres, eles levam um tempo para se adaptar para esses rompantes que acontecem com eles. São Francisco de Assis, por exemplo, depois de já ter tido sua vivência e toda aquela loucura, ele era um rapaz muito festeiro, né, que dava muitas festas, pagava por grandes banquetes para os jovens da cidade dele. Depois que ele tem a sua conversão, ele ainda faz isso mais uma vez. Ele faz isso para tentar entender se, de alguma forma, ele consegue resgatar aquele antigo Francisco, se ele tem certeza que aquilo foi uma experiência espiritual autêntica. Ele está testando aquilo. E a mesma coisa você vai ver na vida de todos os grandes mestres. Assim, tirando o Yogananda, que sempre teve uma resolução muito, muito definida, muito clara, e mesmo ele vai e volta várias vezes. Você vê que ele tenta fugir de perto do mestre dele, descobre, quebra a cara, volta para perto do mestre dele. Então, assim, todo grande mestre testa esses momentos de grande despertar e eles aderem a isso de forma muito autêntica. Não é um comportamento fingido, eles não estão aderindo a um jeito de falar, a um modo de ser. Eles são o que eles são. Esse é o lugar de ser inteiro. Não é ser uma pessoa que adere a um jeitinho de falar e a um discurso e a um modo de ser só porque aquilo te protege de você, porque não há como você se proteger de você. Ou você encara o Senhor do seu abismo, ou você dialoga com as profundezas estranhas, lamacentas, com aqueles pântanos mortos, como os do Senhor dos Anéis, né, ali. Ou você olha para o que tem nesses poços, nesses pântanos devastados, ou você vai ser atraído por eles. Tipo essa cena aqui do Frodo. E o caminho para a gente fazer isso acontece em simultaneidade com vários esforços, várias frentes de esforços combinados. Uma é a prática meditativa, vem fazer prática conosco para aprender a descobrir esse silêncio, de onde emana a sua verdadeira face, sua verdadeira voz, seu verdadeiro comportamento autêntico. Adequado, inclusive. Né? Isso que meu mestre sempre falava, aprenda a se comportar, aprenda a caber dentro, a ser adequado em cada lugar. E não ser, o cara chatola que no churrasco quer falar sobre luzes quânticas dos 7 raios e a nova era de Aquários. Cara, para de ser chato! Aprenda a se adequar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É isso que os mestres estão querendo dizer com isso. A segunda coisa, além da prática meditativa, diligente e constante, que eu já falei para você que sozinha não basta, um trabalho de autoconsciência, talvez terapêutico, também ajude. Um trabalho de dialogar, um trabalho de aprofundar a sua cultura. É nesse lugar que Jnana, conhecimento adequado, funciona muito bem. Quando Jnana serve para Svadhyaya. Meu Deus, Guilherme, o que é Jnana? O que é Svadhyaya? Acabei de chegar no canal. Jnana é conhecimento verdadeiro que quer virar Vijnana ou
a pragyana, que é o conhecimento superior, e svadhyaya é o estudo próprio, o estudo adequado, e é o estudo de swa, o estudo de si mesmo, através dos textos, dos ensinamentos dos mestres e das escrituras, quando estes servem como espelhos, para que a gente não se torne esse tipo de gremlin felpudo que só nos incomoda, a mim e a você, porque às vezes a gente age assim também, eu incluso. Então a gente tem que saber com muito cuidado, quando é que a gente não está sendo incoerente, quando a gente não está criando uma espécie de cisão, uma espécie de ruptura entre aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Então harmonizar palavra, pensamento e ato é o caminho do yoga, é o caminho do buscador espiritual, do derviche, do sadhaka, daquele que faz disciplina para encontrar o divino em si mesmo e em todas as partes. O espelho em você, que reflete os gremlins felpudos, ainda bem que te incomoda. Significa que você tem, de alguma forma, algo que te ressoa ali e que você precisa botar isso em xeque. Cuidado para você não ser uma pessoa fofinha, doce e dócil, mas que na primeira buzinada quer matar a pessoa estrangulada. Mas para aprender isso, vem estudar com a gente. Até mais!